Oi, gente, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo acesso ao nosso canal. Gente, hoje eu vou dar uma dica sobre um período super importante, um período dinâmico, um dos mais dinâmicos da nossa literatura, que foi o modernismo brasileiro, tá? Esse modernismo, o nosso modernismo brasileiro, ele teve a primeira fase, tá? De 1922 a 1930. Ele teve a segunda geração também, né, brasileira, de 1930 a 1945. E depois a terceira geração vem, né, a partir daí, a partir de 1945, despontando na nossa literatura, tá? Dessa primeira fase, nós tivemos como destaque Oswald de Andrade e Mário de Andrade, e que depois as outras fases vêm seguindo com outros importantes escritores brasileiros. Uma característica fundamental no modernismo são os temas nacionais. Eles enfatizavam os nossos assuntos, o nosso dia a dia, né? Que eles eram bastante frequentes, esses temas, né? Era a nossa vida, o nosso cotidiano, né? A nossa era aqui no Brasil, o que estava acontecendo, eles valorizavam demais, né? A literatura fugia daquela linguagem culta, não, era uma linguagem super popular, tá? A chamada, aquela nossa linguagem coloquial, né? Que cai muito nas provas esse tema, né? Linguagem coloquial, que os modernistas enfatizavam. Eles romperam com a sintaxe, né? Aquela análise sintática dos textos bem escritos, né? A linguagem bem culta, né? A metrificação bem estipulada, né? As rimas bem colocadas. Então eles romperam com tudo isso. O modernismo brasileiro rompeu, isso é questão de prova, gente. Ele rompeu com toda essa linguagem culta, essa metrificação, essas que eram importantes em outros momentos, mas que eles romperam, tá? Com aquela sintaxe, né? A análise sintática muito exagerada, eles romperam com tudo isso. Eles também colocavam, além da linguagem coloquial, a crítica, a ironia, né, nos seus textos, ironizando aquelas situações do nosso cotidiano, como eu falei para vocês, do nosso cotidiano brasileiro, né? Aquilo tudo que se criticava na nossa sociedade, né? A questão cultural, eles valorizavam demais o nosso dia a dia brasileiro, tudo isso ele foi muito colocado, muito enfatizado no período modernista no Brasil, tá? Então, essas características são fundamentais e que fizeram com que o modernismo se destacasse, né? Trouxesse uma nova roupagem, né? Como o próprio nome já diz, modernismo brasileiro, né? Rompendo com aquele estilo mais antigo um pouco, eu não diria talvez antigo, mas tradicional da nossa linguagem, né? Eles romperam, sobretudo, como eu disse para vocês, com a linguagem culta, né? Com as coisas mais antigas, mais tradicionais, na verdade, né? Então eles vieram rompendo e se destacando e tratando do nosso cotidiano, como eu falei para vocês, né? Eles vinham trazendo o nosso cotidiano, o que acontecia, né? O que o stand-up trata tanto hoje em dia, né? Nos teatros, né? Os comediantes normalmente tratam desse estilo, né? De trabalho, né, o stand-up. Na verdade, os modernistas já até faziam isso, eles tratavam do cotidiano como o stand-up hoje em dia trata, né? E eles iam fazendo e revolucionando aquele tipo de poemas, né, de manifestações culturais, tanto na pintura, nos textos, em poemas, em prosa, eles vieram modernizando tudo, né? Então, gente, essa é uma dica fundamental do período modernista brasileiro. Beijos a todos.